Seja bem-vindo ao seu último ano de vestibular. Eu me chamo Newton e esse é o quadro Pergunte ao Tutor, onde vocês mandam vídeos no Instagram para que eu possa reagir e também mandam as suas dúvidas para eu responder aqui. Lembrando que eu faço acompanhamento individual com os alunos. Primeiro link na descrição, caso você deseje ser acompanhado por mim e fazer desse ano o seu último ano de sofrimento. Você também tem direito a um cupom de desconto na Bestseller, a melhor editora do país, que essa semana está lançando Química em Alta Performance. Por que esse livro é o melhor livro para quem está se preparando para o ITA e para o IME? Porque ele é o único que tem inorgânica e orgânica em alto nível. Teoria e exercícios. Não existe nenhum desse jeito. Todos os livros que você utiliza para passar no ITA e no IME ou são bons só em orgânica, ou são bons só em inorgânica, ou são bons só em teoria, ou são bons só em exercícios. Aqui é o livro completo, tá bom? Aproveite a pré-venda até o dia 30/4. Eles vão estar enviando para você. Vamos para o vídeo. Vamos falar sobre essa garota que foi aprovada em primeiro lugar na SpaceX e na Eu F1. passei em primeiro lugar no SpaceX feminino em 2025 e eu vou te contar como eu consegui. Em primeiro lugar, se você não souber estudar do seu jeito, do jeito que funciona pra você, você não vai conseguir boas notas e um bom resultado. Você tem que saber o que funciona pra você, porque estudar não é uma fórmula mágica. Cada um tem o seu jeito. Eu consegui descobrir o jeito que funciona melhor pra mim. Posso falar mais sobre isso? Sem uma base estruturada e um cronograma certo, você pode se perder no meio do caminho. Tente organizar a sua rotina de estudo, tente organizar a matéria. Autoconhecimento, base e planejamento. Tudo isso está presente no discurso dela. E não é só no discurso dela, todo estudante de alto nível se conhece muito bem, ou seja, ele sabe quais são as áreas que ele tem que melhorar, ele sabe quais são as áreas que ele já está bom, porque o estudo padronizado não funciona, não posso seguir 100% o que o cursinho diz. O cursinho, ele vai trazer o conteúdo e ele vai trazer em um tempo muito apertado. O tempo que o professor ensina a matéria não é o tempo que eu consigo aprender. Não dá para eu aprender todos os conteúdos em um ano. Então, eu vou ter que aprender alguns mais rápidos e vou ter que demorar mais em outros que são minhas fraquezas. O tempo que alguém demora para explicar não é o tempo que alguém demora para aprender. Então, se eu não me conhecer, eu não vou conseguir aproveitar o cursinho da melhor maneira. E aí é que entra a mentoria, porque a mentoria é um ensino individualizado. Eu vou analisar quanto tempo o aluno tem de estudo por dia, se ele estuda e trabalha, quais são as fraquezas que ele tem, e a gente vai distribuir os materiais que ele utiliza, o momento para estudar para cada professor cada semana. E a gente vai estar constantemente mudando. Tem aluno que eu mudo toda semana o horário. Essa semana você vai estudar tanto para esse professor, naquela semana você vai estudar mais para esse, nessa outra você vai estudar mais para esse. Escolhendo o material que ele vai utilizar, escolhendo quais são os professores que ele vai fazer exercício durante a aula para ganhar tempo, quais são os professores que ele vai precisar em casa pegar um material extra ao material do cursinho. A única coisa que funciona é o ensino personalizado. Não tente seguir padrões. Você precisa adaptar padrões à sua própria realidade. Você precisa fazer uma base, porque a aula do cursinho começa no nível alto. O cursinho dá aula para o aluno que está quase aprovado. É mais fácil fazer uma pessoa que está quase aprovada passar do que uma pessoa que não sabe nada. Então você vai precisar fazer a base. Fazer a base é você aprender o suficiente para conseguir acompanhar a aula do seu cursinho. E você vai precisar de um planejamento também, porque senão você vai estudar as coisas em uma ordem aleatória, você vai acabar dando mais atenção para aquilo que é dado no início do ano. Quando chegar no meio do ano, você vai estar com a matéria atrasada e você nunca vai aprender as coisas do final do ano. As coisas tem que estudar e vai ficar melhor pra você acompanhar o que você tem que aprender, revisar, praticar. E assim, uma coisa que eu digo pra quem tá fazendo concurso ou qualquer vestibular, foque no que você quer e dê o seu máximo. Estude sempre que você puder e realmente tente que dê certo, porque se é o seu sonho, você tem que correr atrás. Porém, uma coisa que você não pode perder é o equilíbrio na sua vida. Você tem que equilibrar os estudos com a sua vida pessoal, com a sua vida amorosa. E eu consegui fazer isso ano passado. Eu saía final de semana com os meus amigos, com a minha família, com meu namorado. Eu continuei indo na igreja. Essa parte da sua vida é muito importante que você continue tendo, porque É tão importante o que você faz quando você não está estudando, gente. A gente pensa muito em aumentar nossa carga horária de estudo e esquece que para a gente ter paz na hora de estudar, as outras áreas da nossa vida têm que estar
minimamente organizada. Então, quando você separa um momento para ficar com sua família, um momento para você namorar, um momento para você ter sua espiritualidade, quando você cuida do seu sono, quando você cuida da sua alimentação, você não está desperdiçando tempo, você está pegando o seu tempo livre e cuidando do seu corpo para que o seu corpo funcione bem no momento de estudar. Então, o que você faz quando você não está estudando é tão importante quanto o que você faz quando está estudando. O equilíbrio, ele é saudável. Então se esforce, porque, na minha opinião, 70% da sua aprovação depende de você. 30% é o cursinho, o material que você tem, a estrutura que você tem, o apoio dos pais, familiares. Isso faz todo sentido, tá bom? Porque senão todo mundo que estava no cursinho passava. A gente sabe que o melhor cursinho do país pro ITA é o poliedro. Mas por que que o poliedro não pega 100% das vagas? Porque tem pessoas que têm condição financeira para pagar o poliedro, mas não estão sabendo utilizar o poliedro. O poliedro, ele tem professores incríveis, materiais incríveis, simulados incríveis, um modelo incrível, mas tem alunos que não sabem aproveitar. E aí eles não conseguem ser aprovados. Então, o material em si não é 100%. Você às vezes coloca a culpa no material para se eximir da culpa, sendo que na verdade você, mesmo estando em um cursinho que não é tão bom, consegue sim evoluir o suficiente para conseguir passar na primeira fase. Você consegue, gente, eu garanto que na primeira fase qualquer pessoa com livros consegue passar. Agora na segunda fase vai ser muito, ainda é possível, mas é muito difícil, muito difícil. Eu recomendo que para passar na segunda fase você utilize os cursinhos referência, os cursinhos que aprove que tem histórico. Pela questão do material, também, mas principalmente pelo ambiente. Para você estar em contato com pessoas de alto nível que vão te levar a ser de alto nível também, para você estabelecer um novo normal. Porque quando você está no meio em que você é o mais inteligente, você tende a se acomodar. Mas quando você está no meio em que as pessoas são mais inteligentes que você, se você é uma pessoa que valoriza o processo, vai usar isso como combustível e não como um fator intimidador. O resto depende de você. O seu resultado depende de você apenas. Muito bom, Estudando viu? bem, de uma forma saudável, você vai conseguir conquistar os seus objetivos. Colocava uma questão pros moleques que era uma questão meio impossível. Falava pros caras, essa que ninguém vai resolver, não. E no início alguns caras reclamavam, pô, professor, por que você põe uma questão tão difícil e tal? Eu falei, velho, essa questão sabe pra que serve? É pra você ficar mais inteligente. Ponto. Falei isso o ano inteiro. Por que serve essa questão aqui, professor, e tal? Isso vai cair no vestibular? Não, isso aqui até foge um pouquinho do cair vestibular, mas essa questão, o objetivo dela é te deixar mais inteligente. E lá eu desenvolvi uma maturidade com os alunos, que era de que, cara, eu tô pouco preocupado com o que tá exatamente caindo no vestibular. Eu sei tudo que cai, eu sei te preparar pro ITA, eu sei o que cai no ITA, pode ficar tranquilo. Mas eu quero, acima disso, te deixar mais inteligente, desenvolver raciocínios em você, para além de te preparar pro vestibular. Então, enfim, aparecia isso era algo que eu sempre falava. Por que serve isso aqui, professor, e tal? Pô, isso aqui é pra te deixar mais inteligente. E no final do ano foi muito legal, eu tive alunos que passaram no ITA e que me falaram, cara, valeu, velho, aquelas questões me deixaram mais inteligente. Me debruçar e raciocinar em cima daquilo, mas se aquilo não fosse cair na prova, aquilo me fez ficar mais inteligente. Me fez perceber coisas que antes eu não percebia, desenvolver raciocínios mais aguçados. Isso faz todo sentido, tá? Às vezes você tá ali reclamando que um simulado tá desfocado, e eu sei que tem um cursinho que tem uns simulados desfocados, mas por incrível que pareça, eu sou a favor desses simulados desfocados, porque primeiro ele vai te deixar humilde. Ele vai trazer para você aquela sensação de desconforto. Caramba, eu tô me saindo tão bem nas provas antigas, mas no simulado eu ainda não tô. E aí, o aluno que valoriza o processo vai usar essa nota baixa para se inspirar e continuar estudando, continuar evoluindo. O aluno que culpa, que se exime da culpa, ele vai olhar e vai falar: isso aqui é desfocado, eu não tô nem aí para esse simulado. A questão não é se aquela questão ali de Olimpíada vai cair no ITA ou não. Nunca vai cair. Mas ela serve para desenvolver em você uma criatividade, uma capacidade de controlar suas emoções diante de algo que você não sabe resolver. Para estimular a tua capacidade de pegar um problema que você nunca viu na vida e destrinchar ele. Porque o IME, ele pode até pegar muitas questões de Olimpíadas, mas o ITA faz as próprias questões. O ITA é muito criativo, o ITA sempre traz alguma coisa completamente nova que nunca caiu. E se você está muito dependente de resoluções, se você é uma pessoa que só consegue reproduzir
aquilo que você já viu, algo parecido, você não vai passar no ITA. Porque o ITA traz sempre algo novo. Então, para eu preparar o meu aluno psicologicamente para lidar com algo completamente novo que ele nunca viu na vida, eu preciso trazer coisas fora da caixa. Questões, entre aspas, desfocadas, questões com nível acima do ITA, questões com a ideia que você fala, caraca, mano, como é que eu ia pensar nisso? Eu preciso trazer questões que deixem os alunos humildes. Porque se eu acostumo o meu aluno a tirar só nota alta, nota alta, nota alta, a olhar as questões e falar assim, essa eu sei fazer, essa eu sei fazer. Quando chega na prova do ITA e ele se depara com um problema que ele não sabe fazer, ele se sente desconfortável, ele se sente mal, abalado psicologicamente. Ele não sabe como lidar, ele não tem humildade, ele começa uma briga de ego, eu preciso fazer essa questão, ao invés de simplesmente olhar para ela, tentar, não saiu? Vou pular, não tem problema nenhum se eu não conseguir fazer essa questão. Quantos de vocês pegam uma questão da prova e falam, eu sou muito bom nessa matéria, é minha obrigação acertar ela. E aí fica tentando 5, 10, 15, 20, 30 minutos e a questão não sai e você não desiste. Gente, você não está na prova para provar para os outros que você sabe fazer a questão mais difícil. Ou, às vezes a questão nem é tão difícil, mas a questão não está saindo, saiba a hora de desistir. Porque se você desistir de uma questão ali, logo nos primeiros 10 minutos, você tem muito mais chance de fazer ela quando volta do que se você ficar tentando ela. Quanto mais o tempo passa e você está nela, mais ansioso você fica. Casse as questões que você sabe fazer para você adquirir confiança. Às vezes a própria prova vai te dar ali indícios de como fazer aquela questão. Você está fazendo, tantas vezes eu estava fazendo outra questão da prova e eu lembrava, caramba, aquela questão lá eu faço desse jeito. Durante outra questão que eu estava fazendo. Na minha prova de física aconteceu isso. Eu tentei a primeira questão de física, não saiu, a segunda não saiu, a terceira não saiu, a quarta não saiu, a quinta não saiu, a sexta não saiu, a sétima não saiu, a oitava não saiu, e aí bateu o desespero. E aí eu lembrei da minha mãe preparando minha marmita para ir pro colégio todo dia, 5 da manhã. Eu lembrei dos 3 anos que eu estava me preparando, eu lembrei do meu ensino médio sonhando com o ITA. Eu lembrei das minhas notas altas nas provas antigas. Eu não tirava nota tão alta no simulado, mas eu tirava nota alta na prova antiga. Eu sabia da minha competência, eu sabia que eu era bom. E eu entendi que aquelas 8 questões seguidas que eu não sabia fazer não eram porque eu era burro ou porque eu não ia passar, era simplesmente porque eu estava nervoso. E aí eu respirei fundo, bebi água e continuei. Fiz a 9, fiz a 10. Depois, quando eu fui continuando e fazendo algumas, acertando algumas, voltei para aquelas 8 questões, eu percebi que eu sabia fazer muitas delas. Então, a primeira hora de prova, você precisa manter a calma. Nem sempre você vai conseguir produzir muito ali na primeira hora de prova. Às vezes você só vai pegar no tranco depois de um tempinho. E tá tudo bem. Ponto, velho. É pra isso que serve essa matemática. Então, compreender bem um lançamento oblíquo, velho, você pode ir no sacolão, você pode jogar um abacaxi pra alguém, você não vai fazer essa conta. Mas entender tudo que tá por trás daquilo, aprender esses raciocínios, pode te deixar mais inteligente, pode te possibilitar ver a realidade e ler a realidade sob uma ótica mais profunda, de quem entende essas coisas, saca? Com toda certeza. Todo simulado. É uma das únicas formas de pobre construir uma rede de contatos e eu não vejo muita gente falando sobre isso. E tem duas faces para essa moeda, tá? Essa é a Jaqueline, ela se formou no ITA em Engenharia Civil. Inclusive, na época que ela estava na Engenharia Civil, tinha um dos professores mais carrascos do ITA, que é o professor que mais desligou pessoas e ele se orgulhava disso. E ela conseguiu se formar. Hoje ela está trabalhando num banco, eu acho que ela tá... Aqui diz que ela tá em São Paulo, né? Eu acho que ela voltou pro Brasil, mas ela estava fazendo uma pós no MIT, nos Estados Unidos, e ela estava fazendo estágio lá no banco nos Estados Unidos. Vamos ver aí o que ela tem para dizer sobre a educação como ferramenta de networking. Você pode escolher uma universidade com pessoas muito ricas. Ou você vai para uma universidade que é muito difícil de entrar e que as pessoas extremamente inteligentes dos círculos sociais mais caros, elas também querem estudar lá, que é o caso do ITA ou da USP, obviamente dependendo do curso, tá? E aí, por que eu tô falando sobre isso? Os ricos, eles ainda estudam, eles ainda precisam frequentar a universidade. Você vê até o filho do Luciano Huck, ele veio estudar aqui em Nova York. Então essa é a terceira opção que eu queria trazer, que é, hoje, por conta do MIT, mesmo sendo de uma classe social muito, muito, completamente fora da realidade que eu vivo hoje, tenho amigos que são
filhos de políticos muito importantes na Tailândia, filhos de empresários que são donos de empresas de drone na Índia, apesar de não ter nenhuma riqueza em nenhum sentido. Então, eu não tenho ativos, eu não sou milionária, eu não sou bilionária, muito pelo contrário, né? E mesmo assim, eu vou conseguir construir essa rede de networking no mundo inteiro com pessoas extremamente influentes. Não vai ser o que você vai aprender na universidade, mas as pessoas que você vai conhecer, o ambiente em que você está inserido e essa rede de contatos que literalmente não tem como você colocar um preço. Olha, eu vou falar uma coisa bem polêmica agora. Tu pode entrar no ITA e não aprender nada. É mais importante o networking que tu faz lá dentro do que tu vai aprender em sala. Porque talvez tu não utilize nada do que tu aprendeu em sala. O mais importante do ITA é o filtro do vestibular, ou seja, tu conseguiu provar pro cara que vai te contratar que você passou no vestibular mais difícil, portanto, tu é disciplinado, tu é comprometido, tu é esforçado, tu tem uma capacidade boa de memorização, de associação. E dentro do ITA, tu vai estar em contato com pessoas que fizeram coisas incríveis. Pessoas que foram campeãs de Olimpíada, pessoas que durante o ensino médio desenvolveram outras habilidades além dos estudos, porque eu, por exemplo, eu só conseguia estudar. Mas eu tive amigos que durante o ensino médio eles conseguiam conciliar os estudos com esportes, com artes, com a capacidade de se comunicar, com a capacidade de liderar. E quando você entra no ITA e percebe que, caraca, eu sou só mais um, todo mundo aqui passou no ITA, eu não sou nada demais por passar no ITA. Na minha cidade, Fortaleza, você esbarra com alguém na rua, o cara passou no ITA. Eu tô dando uma moeda aqui pro mendigo, o mendigo passou no ITA, todo mundo passou no ITA aqui nessa cidade, entendeu? Então, eu sou só mais um, então eu preciso desenvolver outras habilidades, porque quando eu chegar no processo seletivo eu vou estar disputando com outras pessoas do ITA. Então não basta só eu ser bom em matemática, física e química. Eu vou precisar desenvolver a minha capacidade de liderar, a minha comunicação, a minha capacidade de gerir um grupo. Eu vou precisar aprender coisas fora de sala de aula, eu vou precisar aprender mais do inglês, eu vou precisar aprender uma outra língua, um francês, uma língua de um país que eu sonho muito em morar. Eu vou precisar aprender linguagens de programação. Eu vou precisar ser uma pessoa além do engenheiro. O engenheiro é uma formalidade, o diploma é só um formalismo. Eu preciso contratar alguém que tem diploma. Beleza. Mas o que eu aprendi em sala de aula não é tão importante assim quanto o contato que eu tenho dentro da faculdade com pessoas muito inteligentes que vão me incomodar a ponto de eu falar assim, preciso me tornar como essa pessoa. Até hoje eu tenho contato com o Cavalcante, que é o cara que teve a nota mais alta da história do ITA, de média, 9.8. Se passar no ITA é difícil, imagina se formar com 9.8. Nunca, dentre todos os 6.000 itanos formados, alguém conseguiu essa média. E até hoje eu tenho muito contato com ele. Ele é PhD, um cara muito inteligente. Inclusive, essa semana até mandei 2 livros da Bestseller para ele, porque ele já está montando a biblioteca para o filho dele. E é impressionante que, como toda vida que eu converso com ele, eu aprendo algo novo. Como me inspira a querer ir morar fora, que ele estava morando fora. A querer estudar mais sobre engenharia. Estudar mais sobre tudo. Sobre comunicação. Porque ele era um cara muito versátil. Ele, além de ter as melhores notas, ele era um cara muito solícito. Um cara muito empático. Então, ele deu aulas e aulas pra gente nas vésperas de prova. Ele tinha uma família. E hoje que eu tenho família, eu vejo como a família toma tempo. Eu vejo como não é simples você conciliar estudo e família, porque a família precisa de atenção. Eu preciso dar atenção para minha esposa, para o meu filho. Então ele tinha família porque ele se formou na AFA, então ele foi com a família dele para o DCTA. Quem se forma na AFA tem direito a fazer a prova do ITA, mesmo que já tenha mais de 23 anos e que seja responsável financeiro por uma família. Então ele tinha família, ele sempre passeava com os cachorros, ele participava da Olimpíada interna, ele jogava, ele era goleiro do time de futsal, ele fazia atividade física, ele sabia se comunicar muito bem.
Ele fazia os melhores projetos. Eu lembro que, enquanto a gente estava fazendo um projeto super simples no seminário de física, ele fez uma bengala para cego que conseguia mapear todos os obstáculos do ambiente por sensor, emitia uma onda, voltava, então ela dava aqui na mão do cego, dependendo da forma como ela vibrava, o cego sabia se tinha um obstáculo à frente, um obstáculo do lado, estava se aproximando alguém. Ela conseguia mapear todo o ambiente. O cara fez isso no primeiro ano do ITA. Então, esse contato com ele me fez pensar, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Porque passar no ITA já não é mais suficiente para me fazer sentir a segurança que eu preciso para conseguir um grande emprego, para ser alguém muito foda, para fazer muito dinheiro. Olha o que o cara tá fazendo. Eu quero ser assim. Enquanto que se eu tivesse ido para uma federal, talvez eu fosse o mais inteligente daquela sala e eu sentasse em cima disso, desse título. Entendeu? Isso mesmo, porque é. Cara, eu fiz um ano de cursinho para ser aprovado no EFON e algumas coisas me irritavam muito nesse período que eu tava lá. Vou falar sobre elas agora. A primeira é o cara que estuda meia bomba. Meu irmão, não entra na minha cabeça. O maluco tá fazendo um cursinho que provavelmente são os pais dele que estão pagando. Na real, ele não tem dinheiro nem para sair no final de semana e ele não liga para isso. O cara vai lá todo dia no cursinho, estuda meia bomba, ou seja, faz de qualquer jeito a parada, fica lá na sala, meio na resenha, meio não querendo muito estar ali, sai 4 horas da tarde, vai pra casa, não passa a porra do dia inteiro ali como tem que ser feito pra você passar na porra de um concurso de oficial, e ele tá tranquilo com isso, sem ter dinheiro, desperdiçando o dinheiro dos pais e pior, a oportunidade que os pais dele estão dando, porque não é todo mundo que tem a chance de estudar pra passar numa prova como essa, pra ter uma carreira como essa. Outra parada que me deixa muito puto, gente que tem medo da prova. O maluco tá ali estudando todo santo dia pra chegar, sei lá, no dia 3 de agosto e ele fazer uma prova. Não, eu não vou defender o cara que estuda meia bomba ou o cara que tem medo da prova. A questão é que existem muitas pessoas diferentes ali dentro. Tem pessoa que não quer estar ali dentro do cursinho. Tem pessoa que ela tá ali porque os pais colocaram. Principalmente se o cara tá nessa realidade que ele disse. O pai tá pagando. Poxa, às vezes o cara ele não valoriza, ele não sabe. Na maioria das vezes a pessoa que estuda meia bomba, a pessoa que tem medo da prova, ela talvez falte um pouco de noção do impacto que vai ter na vida dela a aprovação. Quando você passa no vestibular, sua vida muda para sempre. Só de passar, a tua vida já vai mudar muito. Porque tu vai ser respeitado onde tu chegar, tu vai ter contato com pessoas muito importantes, né? Por exemplo, eu passei na EFON, nunca fui para EFON, mas eu passei na EFON e eu conheci um cara que ele mora aqui no meu condomínio, que ele se formou na EFON, e ele contou para mim praticamente a vida inteira dele. E você cria uma conexão com outras pessoas que passaram e se formaram, que abre portas. Se eu quisesse trabalhar em alguma coisa do tipo, com certeza ele ia ter um contato e ele iria me ajudar. O cara, ele fica muito solícito a te ajudar. Então ele me contou ali a vida da história dele, que ele viajou para mais de 100 países, que o filho dele fez a prova da EFON também para passar, mas até passou, mas ele foi reprovado no exame físico de natação, e ele passou a experiência, disse sobre você conseguir vagas de emprego em terra. Ele disse que ele poderia estar trabalhando até hoje se ele quisesse. Só que ele não trabalha porque ele não ia ter paciência de receber ordem de um cara mais novo que ele. Né? E que o dinheiro é muito bom, ele sente vontade por causa do dinheiro, mas ele já acumulou um dinheiro suficiente para ele estar viver de renda. Aí, então, acaba que só de passar você já muda muito a sua vida. Se formar ganhando 23 mil reais é um privilégio que as pessoas não têm noção. Eu fui dar uma palestra num colégio essa semana e eu perguntei quanto que vocês querem ganhar. E aí a primeira resposta foi 2 mil reais. Aí todo mundo começou a rir. Porque o cara não tem noção de quanto que custa as coisas. 2 mil reais não paga nem o supermercado que eu faço por mês, tá? Eu devo gastar uns 3.500, 4 mil de supermercado. Então, as pessoas não têm noção de que 23 mil reais é muito dinheiro, sabe? 23 mil reais muda a vida de uma pessoa. Até porque com 23 mil reais
e uma cabeça focada em longo prazo e investimento, você fica milionário muito rápido e você pode migrar para trabalhar em terra muito rápido, né? Ah, Newton, eu não quero trabalhar embarcado. Tudo é adaptação. É difícil? É. Mas, cara, você vai ter 6 meses de férias. Você vai se adaptar. Você vai se adaptar. Principalmente quando o dinheiro cair na conta. Gente, esse é o vídeo de hoje. Eu tinha mais vídeo para reagir, mas já tá passando dos 25 minutos, tá? Se vocês gostaram desse modelo, fala comigo. E é isso. Deixe sua opinião aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Um abraço, até mais. Valeu!